Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou aqui hoje para a gente falar da nossa próxima operação unitária, que é a torre de resfriamento. Antes de começar, na verdade, na torre de resfriamento, eu preciso falar com vocês de outro assunto que vai ser essa primeira videoaula da semana, tá? A torre mesmo vai ficar para a segunda aula, porque eu preciso dessa parte introdutória antes, tá legal? Então, pessoal, eu quero falar com vocês, antes da gente partir para a torre, das aplicações de psicrometria, né? Nós vimos toda a teoria da psicrometria semana passada e quero falar com vocês sobre mistura de dois fluxos de ar, que é um emprego, né, uma aplicação da psicrometria, para depois entrar nas torres de resfriamento e depois ainda, na próxima semana, mais uma operação unitária que é a secagem. Sobre mistura de dois fluxos de ar, pessoal, eu quero mostrar para vocês, aqui primeiro, né, que a gente pode ter várias situações na indústria em que a gente tenha uma corrente 1, uma corrente 2, se misturando no equipamento para juntar e dar uma corrente 3, né? E de que corrente eu estou falando? Estou falando de ar atmosférico ou até de outro tipo de gás com vapor de alguma substância nele, tá? Então, inicialmente, eu quero mostrar para vocês duas equações bem simples dessa situação de mistura, que é o balanço de massa e o balanço de energia, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro, né? Quando nós formos falar de balanço de massa, olha lá, balanço de massa, a gente tem duas substâncias, lembram? Substância A e substância B, o vapor de água e o ar, né? O vapor de alguma substância e o gás no qual esse vapor está contido. Então, a gente faz balanço para esse gás seco e depois considera o vapor de água, tá? Nosso exemplo aqui é o ar atmosférico, então eu vou chamar de balanço de ar seco e de balanço de água. Que água? A água contida no ar, tá? Então, por definição, para facilitar as nossas contas e para questão de nomenclatura, eu vou chamar de M1 e M2 a parte seca desse ar, né? Essa massa ou vazão mássica do ar envolvido no processo. Então, M1 mais M2 é igual a M3, porque eu misturei esses dois fluxos de ar no equipamento, tá? Então, essa massa ou vazão mássica M é a quantidade de ar seco. Quando a gente vai fazer balanço só para água, aí a gente tem que levar em consideração a umidade dessas correntes, tá? Como M1 e M2 são fluxos diferentes, terão umidades diferentes, que vai me gerar uma corrente 3 com outra umidade também. Vejam aqui, o balanço só para água é a vazão vezes a umidade, tá? A vazão vezes a umidade da corrente 2, que se junta na corrente 3, certo? E o balanço de energia, tá? Depende das entalpias dessas correntes. Então, a energia contida na corrente 1 mais da corrente 2 vai se somar nesse balancinho de energia aí de 3 correntes, né? 2 entradas e uma saída, de acordo também com a entalpia da corrente 3, tá? Para buscar valores de entalpia, a gente precisa conhecer as condições do ar atmosférico, né, ou desse ar que está entrando no equipamento e consultar cartas psicométricas, equações, para saber a entalpia dessa corrente que é uma mistura, tá certo? E aí, o que a gente pode fazer com essas continhas, né? A gente pode ajustar aí o balanço de massa e o balanço de energia de modo a chegar nessa igualdade que relaciona as massas ou vazões mássicas M1 e M2 com umidade e entalpia. Atenção, pessoal, H maiúsculo, umidade absoluta, e H minúsculo, entalpia, tá? E o índice é o índice da corrente, certo? Com esse balancinho, dá para vocês fazerem o primeiro exercício que eu sugeri na lista dessa semana, tá? E aí vocês vão consultar a carta psicométrica também para poder entender
o que acontece aí nessa mistura de dois fluxos de ar. Vem de um equipamento, de outro, se junta para algum processo aí industrial que nesse momento aqui da teoria das equações não me interessa qual processo. Essas equações podem se aplicar em diversos deles. Certo? Tentem fazer o primeiro exercício lá, tenham a carta psicométrica à mão para vocês poderem consultar e na nossa aula, no nosso encontro ao vivo, a gente fala sobre o exercício. Bom, também quero falar para vocês, nessa primeira videoaula aqui da semana introdutória, sobre operações que modificam o ar, tá? Então, a gente vai falar, né? Vou apresentar para vocês operações de aquecimento e resfriamento, que vão modificar a característica do ar, e também operações de secagem e umedecimento. A utilização do ar na sua forma natural ou modificada é bastante comum. Na secagem, deve-se aquecer o ar para que ele tenha o seu potencial de absorção de água aumentado, para acelerar o processo. Tá? Vejam, quando a gente quer secar alguma coisa, um sólido, uma pasta, usando ar, vocês não concordam comigo que é melhor que o ar esteja quente para a gente conseguir secar mais? Né? Quem tem o hábito aí de secar o cabelo com um secador quando lava o cabelo, sabe que, eu lembro que o meu professor de operações unitárias falava isso, tô com o cabelo molhado. Se eu pegar meu secador e segurar ele em direção ao meu cabelo desligado, meu cabelo vai secar, mas vai demorar um bom tempo. Se eu ligar o secador no vento frio, meu cabelo vai secar, né? Mais rápido do que se o secador estiver desligado. Mas ainda assim vai demorar, ainda mais eu que tenho tanto cabelo. Mas se eu ligar meu secador no vento quente, melhora a eficiência desse processo de secagem, né? Num menor tempo eu consigo remover a água do meu cabelo, né? Tirar a água, secar esse sólido na presença de um ar quente. Tá? Então, é necessário também existir nas indústrias um processo de aquecimento de ar para esse ar ser usado em processo de secagem. Tá? E outra operação que modifica o ar são em operações de frigoconservação, tá? Que são quando câmaras especiais com recirculação do ar a baixas temperaturas para conservação de perecíveis, né? Quando a gente quer manter uma câmara a baixa temperatura, também a gente precisa usar, né, lançar mão de operações que modificam o ar. Vamos lá, aquecimento e resfriamento do ar. Então, eu vou dar um exemplo aqui para que vocês consultem na carta psicométrica e a gente possa analisar o que está acontecendo nesse processo de aquecimento, tá? Então, qual que é o meu exemplo? Aquecimento. No próximo slide tem a carta psicométrica para eu mostrar, tá? Mas vocês podem já também olhar na carta de vocês. Eu quero aquecer um ar que está numa temperatura 1 inicial de 23 graus Celsius até uma temperatura 2 de 34 graus Celsius. Entretanto, durante esse processo de aquecimento, meu objetivo é só aquecer. A umidade, nesse caso, umidade absoluta, permanecerá constante em 8 gramas de vapor por quilograma de ar seco, ou 8 gramas de água por quilograma de ar seco. Então, é um processo que não altera a quantidade de água presente nesse ar, apenas eleva a sua temperatura, um processo de aquecimento, tá? Ao fornecer calor seco ao ar, ou seja, a umidade, a água presente nesse ar continua constante, a temperatura deste aumenta. Então, eu forneço energia, forneço calor seco ao ar para que a sua temperatura aumente, enquanto a umidade absoluta permanece constante. Não há aumento nem redução na quantidade de vapor presente nesse ar. Tá. O que a gente pode observar junto com esse processo de aquecimento? A gente vai observar isso na carta psicométrica. O ponto de estado move-se horizontalmente para a direita, tá? Aqui, ó, para a direita. A temperatura de bulbo seco aumenta. A umidade relativa diminui e a entalpia aumenta.
Pode não parecer no primeiro momento tão intuitivo assim, entender essas relações do que aumenta e do que diminui, né? Mas pensam só, a gente está aumentando a temperatura de um ar sem fornecer água, né? Sem colocar ou tirar água desse ar. Então, o que acontece é que a sua temperatura de bulbo seco vai aumentar, tá? Porque a temperatura de bulbo seco é a temperatura que aquele termômetro mede do ambiente, do ar como ele está. Entretanto, a umidade relativa diminui. Tá? E a entalpia aumenta. Vamos ver isso na carta psicométrica. Como que era mesmo? De 23 a 34. Então, eu estou aqui num gás que vai de 23 a 34 graus Celsius. E por que a ponto estrela está aí, né, pessoal? A umidade era de 8 gramas por quilogramas, alguma coisa por aqui, tá bom? Eu li aqui a umidade, tá? Então, eu saí desse ponto estrela e aqueci o gás até o próximo ponto estrela, 34 graus. Vejam, na carta, o meu ponto foi da esquerda para a direita, né? E aí, reparem que a umidade ficou constante, entretanto, a umidade relativa se alterou. Vejam onde estava o primeiro ponto estrela e onde está o segundo, né? O primeiro ponto estrela estava aqui numa curva de umidade relativa entre 40% e 50%. Ao aquecer esse gás e manter a mesma quantidade de água, agora sua umidade relativa está aqui entre 20% e 30%. Eu estou vendo na carta que a umidade relativa diminuiu nesse processo de aquecimento, tá? E reparem também na energia, na diferença de energia entre esses dois pontos de estado, nessas duas situações do ar. No ponto inicial, no ponto 1, eu tinha aí, eu estava na unidade de 15 quilocalorias por quilograma de ar seco, e ao aquecer esse gás, então agora a energia, né, a entalpia dessa mistura está aí próximo ao 18 quilocalorias por quilograma de ar seco. É isso que está aqui no final do slide, quando eu digo que foram necessárias 3 quilocalorias para elevar a temperatura do ar nesse processo, de 23 para 34. Vamos para um próximo exemplo. Um exemplo de resfriamento, tá? O que acontece com as propriedades do ar se a gente resfria, por exemplo, da temperatura inicial 23 graus até uma temperatura de 8 graus Celsius, tá? Para esse exemplo, a situação inicial, né, era uma umidade relativa 1, no ponto 1 inicialmente, de 50%, tá? 50%. Nesse caso, eu já vou mostrar na carta no próximo slide, o ponto de estado vai se mover para a esquerda. Então, eu estou num ponto mais quente e vou para um ponto mais frio, tá? Quando a curva de saturação é atingida, a gente vai chegar no ponto de orvalho. Vou mostrar na carta para vocês que eu não consigo caminhar de 23 a 8 graus sem passar pela curva de saturação. Vou mostrar para vocês. Nesse caso, há um deslocamento sobre a curva de evaporação, né? Então, eu tenho vapor d'água condensando quando, nesse exemplo, eu resfrio de 23 a 8. Também nesse caso de resfriamento, a umidade relativa aumenta, a umidade absoluta diminui, a variação na umidade absoluta, porque eu atinjo a curva de saturação, e a entalpia diminui. Vamos ver lá na carta, ó. A gente vai partir de 23 graus Celsius para um resfriamento até 8 graus Celsius. Aqui, ó. Então, eu vou caminhar. E 23 graus Celsius, qual é a minha outra informação? 50% de umidade relativa, por isso eu sou capaz de marcar o ponto estrela. A gente sempre precisa de duas informações para poder marcar um ponto na carta, né? Nesse caso, foi a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa, 50%. E aí eu quero caminhar até 8 graus, quero resfriar, né? Então, o processo resfria o meu ar, mas quando eu chego ali nos 12 graus Celsius, vejam que eu atinjo, né, o processo, esse gás, esse ar, atinge a curva de saturação. Então, ele continua se resfriando, porém sobre a curva de saturação, até chegar nos 8 graus Celsius, que é o objetivo desse processo. Tá? Nesse caso, pessoal, eu atingi a saturação. Quando eu resfrio um gás, eu diminuo
o quanto de água cabe nele, né? Aí começa a haver condensação, tá? A água sai da mistura e se condensa, fica na forma líquida. Consequentemente, a umidade absoluta agora dessa mistura também se alterou. No início era 8, né? Alguma coisa aqui como 8, mais ou menos. 9, não sei. E no final a gente termina com 6 e pouco aqui de umidade absoluta. Quanto à energia, a gente estava nos 15 quilocalorias por quilogramas e terminamos perto de 10 quilocalorias por quilograma de ar seco, o que quer dizer que foram necessárias 5 quilocalorias de refrigeração para fazer esse processo, para passar de 23 para 8 graus Celsius. Observem aí na carta de vocês também, e a gente pode voltar a falar sobre isso e tirar dúvidas no nosso encontro síncrono, tá? Então, além de somente aquecer e resfriar um gás, um ar, sem fornecer ou tirar água dele, né? A gente também tem operações de secagem e umedecimento, tá? Olha só, a adição ou retirada de umidade do ar, tá? Agora eu quero mexer na água contida nesse ar. A adição ou retirada de umidade do ar, sem adicionar ou retirar calor, leva o ponto de estado a se deslocar sobre uma linha de entalpia constante, tá? A gente viu lá quando estudamos o processo, né, a temperatura de bulbo úmido, que é possível isso acontecer, né? É possível. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo, olhando na carta também, de secagem, em que o ar está numa temperatura inicial de 20 graus Celsius, com uma umidade de 9 gramas de vapor por quilograma de ar seco. E meu objetivo é levá-lo a uma outra umidade. Eu quero secar esse ar. Tá? Ele está com 9 e eu quero diminuir a sua umidade, levar até 5. Vamos ver na carta? Ó, nesse caso, o ponto se desloca para baixo e para a direita. Olha, eu estou lá nos 25 graus Celsius e 9 gramas por quilograma de umidade absoluta e quero levá-lo, né, a uma umidade de 5. Como que eu desloco isso no meu gráfico? Eu desloco sobre uma linha diabática, eu desloco sobre uma linha de energia constante. E eu desloco até os 5, tá? Olha como ela se desloca, né? Da esquerda para a direita e para baixo, certo? Agora eu tenho aí como que vai ser a nova temperatura desse gás, uma vez que ele foi seco, que ele foi retirada a umidade, né? Vejam que agora o meu segundo ponto aí, esse ponto estrela que eu marquei do fim do processo, está a 35 graus Celsius. Tá? Essa é a nova temperatura de bulbo seco após o processo de secagem desse gás. Ele estava a 25, sequei, removi a umidade, ele se aqueceu, foi a 35. O outro exemplo, deixa eu voltar lá, é um processo de umidificação, né? Eu estou nesse mesmo ponto, o gás está a 25 graus Celsius com uma umidade de 9 gramas por quilograma e eu quero levá-lo a ter mais umidade, a ficar com 12 gramas por quilograma. Nesse caso, o ponto vai se deslocar para cima e para a esquerda. Vamos ver. Tá aqui, né? Então, eu estou no meu ponto inicial e agora eu vou para o próximo exemplo, em que eu umidifico o ar, né? Vou até aqui, ó, até a umidade de 12, mais ou menos. Eita, ficou torto, mas é 12, tá? Vejam que para fazer isso, eu também resfrio o ar. Então, esse ar que estava a 25 terminou em 18 graus Celsius nesse processo de umidificação, tá? Reparem que é automático, né? Enquanto eu seco o ar, ele também se aquece. Enquanto eu umidifico, umedeço o ar, ele se resfria, tá? Aqui, depois desse ponto, dá para fazer um outro exercício também que está proposto lá para vocês na lista da semana, certo?
E é isso, pessoal. Então, agora com isso em mente, né, entendendo a carta psicrométrica, deixa eu voltar. Entendendo a carta psicrométrica e como esses processos de aquecimento, resfriamento, secagem e umidificação ou umedecimento do ar de um gás, né, ou do ar atmosférico se dá, a gente está pronto para entrar na torre de resfriamento, certo? Então agora eu vou encerrar esse vídeo e começar o próximo com a torre de resfriamento. Até já já!